Robert Talks. News, fashion, inspiration, people. George Robert Talks. Está no ar o programa George Robert Talks. Toda semana eu converso com pessoas que são fonte de inspiração. E a minha convidada da noite é com muito prazer que eu deixo aqui para brasileiros cidadãos do mundo a admiração que eu tenho por ela. Ela é ela é a mulher pioneira em implantar a nossa cultura brasileira aqui nos Estados Unidos, muito mais específico em Nova York. E depois se expandir dentro dos Estados Unidos. É isso aí. Como é bom encontrar pessoas que acreditam no que o Brasil oferece e fazem a diferença por isso. Hoje eu falo com ela, que é cantora, compositora, bailarina, coreógrafa, empresária, Silvana Magda. Seja muito bem-vinda. Olá, meu querido, boa noite a todos os telespectadores. É uma honra estar aqui com você, um grande parceiro, o apresentador de vários eventos meus, e estar aqui no seu programa é uma honra. Uma honra para mim e para minha equipe recebê-la aqui. Tanto tempo que a gente já se conhece, vem. Olha, gente, ela já fez várias entrevistas em outras emissoras que eu já trabalhei, outros veículos de comunicação, mas hoje, para vocês, para todos vocês, né? Quando eu falo brasileiros cidadãos do mundo, é porque como é legal, como é importante a gente dividir com outros países a história de pessoas que são fonte de inspiração como você. Muito obrigado por essa oportunidade. Vamos lá, vamos começar, gente, na curiosidade de muitos, né? Como será que foi a infância dessa mulher que hoje é todo esse sucesso? Conta pra gente, Silvana, como é que foi a infância de Silvana Magda? Olha, Jorge, eu tive uma infância muito difícil. A minha mãe ficou viúva aos 19 anos, eu tinha 2 anos de idade, ela estava grávida de 8 meses do meu irmão, né? Então, foi uma infância difícil. Ela muito jovem, né? Pense nos anos 60, uma mulher de 19 anos com 2 filhas, um para nascer e uma filha de 2 anos. Então, foi um período muito difícil para ela e, claro, obviamente para mim como criança. Então, foi um período que ela teve que me botar em um convento, porque foi muito complicado. Ela não tinha como conciliar ter 2 crianças ao mesmo tempo e ter que trabalhar, porque ela começou a trabalhar muito cedo. Então, boa parte da infância que eu passei foi um período no convento. E me lembro que quando eu saí do convento, que foi quando o homem foi à lua, que é o que eu me lembro dessa infância, porque marcou muito para mim. Então, me lembro que foi em 69, quando eu saí do convento, foi em 69, que foi quando o homem foi à lua. Então, aquilo ali me marcou muito. A saída e adaptação, porque me adaptar a estar fora de um convento de freiras, com muitas restrições, e a lidar com a realidade de uma mulher que agora minha mãe independente, trabalhando e tendo que ter 2 empregos, e final de semana eu tinha que estar ali com ela na lida, né? E sempre expressei para ela que a minha paixão pela arte, né? Porque no convento eu aprendi muita coisa, principalmente coisas manuais. Então, eu tinha fascínio em coisas manuais. Mas o que me empolgava muito era a dança, né? A dança. E depois que eu saí do convento, minha mãe me levava para todos os eventos, para todas as participações que ela estava envolvida. E uma das coisas que foi a motivação de tudo foi o candomblé. Porque minha mãe, sendo uma pessoa que pertence à religião, eu acompanhava muito. E ali, você sabe que filho de peixe, peixe é. E ali começou a minha introdução à religião e à beleza que é das danças. Então, aquilo tudo me fascinava muito. Então, eu aprendi muito cedo toda essa movimentação, dança, a música, tudo me
me deixava muito antenada, algo que eu queria para mim. Então, a gente se mudou para um bairro, né, onde tinha um terreiro chamado Alaqueto, né, da mãe Olga de Alaqueto, na Bahia, muito famosa. A minha mãe é do Cantuá, né, da mãe menininha, mas a gente morou junto do terreiro de Olga de Alaqueto. E a Olga de Alaqueto era uma rainha da dança. Ela bailava. Ela não dançava, ela bailava. E aquilo me fascinou. Então, eu disse à minha mãe, eu quero fazer aula de dança. Minha mãe, não, mas é uma coisa muito cara. Eu disse, não, mas eu gosto, eu acho lindo. E eu imitava muito pela janela, imitava como ela se movimentava. Aí minha mãe conseguiu ver assim, olha, eu acho que eu consegui uma bolsa para você fazer balé clássico. E eu entrei para o balé, né? Eu entrei para o balé e você sabe que bolsista é complicado, né? Você é muito rígido, porque você está ali com uma bolsa, e se você não atingir o nível, você perde a bolsa, né? Então, assim, tinha aquela disciplina como eu, né? Negra, o cabelo enrolado. Então, era complicado puxar o cabelo para trás para botar touquinha. Então, eram muitas restrições. Mas o balé clássico me deu uma experiência e um know-how que eu poderia utilizar aquela técnica, né? Porque é muito técnico, e aplicar aquilo no que eu amava, que eram as danças religiosas. Então, o que foi que eu fiz? Eu incorporei o balé às danças religiosas. E aí, quando foi um belo dia, teve uma grande festa no terreiro, eu conheci o pai Cordeiro, que era um sacerdotisa, né, do candomblé, que estava visitando o candomblé da Dona Olga, e ele, conversando comigo, ele falou que tinha um grupo de dança. Então, aquilo, a cabeça, tem um grupo de dança. Aí eu falei, você precisa de dançarinos? Aí ele vai assim, não, mas você é muito jovem. Eu tinha 12 anos, né? Aí vai assim, não, mas eu sempre fui muito alta. Eu nunca tive o padrão, né, da mulher brasileira, né? A estatura média, bundão, eu nunca tive. Eu sempre fui muito esguia, muito exótica, né? Aí ele falou, você tem quantos anos? Assim, eu tenho 12 anos. Ah, mas você é muito nova. Assim, deixa eu tentar, né? Deixa eu ir lá ver como é que é. Ele me convidou para um ensaio, eu pedi à minha mãe para me levar, ela me levou. Esse ensaio, ele falou, então, agora mostra o que você sabe fazer. E eu joguei, né? Comecei a me movimentar, aí ele ficou fascinado, ele falou assim, olha, eu quero que você faça parte do próximo espetáculo. Aí eu conversei com minha mãe, ele quer que eu faça parte do próximo espetáculo, mas aí já é uma companhia profissional. Então, isso foi se escalando, e você vai fazer parte do show. Aí ele falou, eu só queria te dar umas dicas. E ele, na época, começou a me mostrar os truques da idade, né? Aquela coisa. Por eu ser muito nova, era muito natural. Aí ele, não, eu quero que você exagere mais, puxe mais. E isso fui adaptando, estreiei com ele no show. Aí ele falou, você é uma grande solista e você vai fazer parte do show. Aí conversei com minha mãe, ele se prontificou a me deixar em casa, né? E me pegar e me deixar em casa todas as noites por conta da idade e porque era menor de idade. Fiquei com ele, mas aí a ansiedade, como tudo na vida, eu queria crescer naquilo, porque eu dizia, olha, eu já estou aqui como a solista principal. Eu ouvi dizer que tem um grupo na Bahia que viaja muito para o exterior. A minha cabeça já estava sair, crescer. Aí, eu, conversando com algumas amigas do grupo, elas falaram, olha, vai ter uma audição para o Viva Bahia. O Viva Bahia era o grupo da professora Emília Biancardi. Era o maior grupo brasileiro no Brasil na época. E aí a Emília estava tendo uma audição, porque ela estava atrás de novos bailarinos. Você acha que eu perdi tempo? Eu soube que a audição era no Teatro Castro Alves. E onde eu tomava minha aula de balé, a Ebateca, era a escola dentro do Teatro Castro Alves.
né, ao lado. Então, eu falei assim, eu vou olhar, eu acho que eu vou nessa audição. Aí fui, olhei a audição, aí vi que eram pessoas bem mais velhas do que eu, né? Então, ficar assim, poxa, eu acho que ela não vai me aceitar esse tipo, né? Isso Não com vai. que idade? Isso com que idade? Eu já estava com uns 13 anos. Já tinha completado 13 anos. Aí ela fez assim, eu tenho que achar uma outra forma. Cheguei em casa, conversei com minha mãe. Minha mãe, eu vi um ensaio, eles é um grupo grande, né? Ela fez assim, eu vou falar. Ela falou assim, eu conheço um rapaz que toca percussão, né? Que trabalha nesse grupo. Aí eu falei assim, você me apresenta ele? Aí a minha mãe falou assim, eu vou pegar o contato com uma amiga minha e passo para você. Aí ela me passou o contato, Negão de Doni, o nome dele, que era o maior percussionista, que era um dos cantores dos Filhos de Gandhi, uma pessoa fantástica. O Negão conversou comigo e disse assim, você quer fazer o quê? Eu disse, eu quero fazer audição nesse grupo. Eu vou embora, eu vou te levar. Quando eu cheguei, tinha o professor Carlos Moraes, que era um dos coreógrafos de Emília Biancardi, né, a diretora. Aí ele disse, eu trouxe essa moça para fazer audição. Eu fui, tipo, produzida como uma adulta. Eu soltei os cabelos, botei um batonzinho, para que não passasse sinal de que eu era tão jovem. Mas eu sempre fui muito alta, entendeu? Então foi fácil para mim. As meninas que estavam no grupo eram um pouco de postura menor, né? A altura menor. Então, eu falei assim, olha, acho que eu tenho chance. Aí começou a linha de audição. A audição ia ser, olha a loucura, ia ser um balé que estava indo para a Europa, as Amazonas, ia ficar em Londres 6 meses, né? E eu, na minha cabeça, eu tinha que ir nessa viagem, né? Então, a audição. Não é que eu passei na audição, aí o coreógrafo disse, você já fica para ensaiar, você já está no show, e eu quieta. Os dias foram se passando, né? Eles só tomaram o meu nome e identidade, né? Naquela época, o nome e identidade. Tá? Passei os dados, fiquei ensaiando. Levamos 3 meses ensaiando. E minha mãe disse, você vai para o balé? Não, eu vou para o balé, e do balé eu já vou ficar para o ensaio do show. Minha mãe, tá bom. É muito puxado, né? Mas lembra que você tem que ir para a escola, que eu ainda era bolsista na escola que eu estudava, no São Bento. Então, chegou o dia, o grande dia. Chega em Salvador, Ruth Escobar, acho que você já deve ter falado, a diretora, né? E Gilda Grilo, que são 2 grandes produtoras do Rio de Janeiro, para conhecer os bailarinos e já tomar toda a documentação para se fazer passaporte, tudo isso. Alguns já tinham, porque viajavam. E lá estou eu, no meio. Aí, na hora de tomar meu documento, pedir a identidade. Quando eu dei a identidade, aí foi aquele zum, zum, zum. Aí ela disse assim, você saia da sala que a gente fala com você depois. Eu saí, já sabia que deu algum problema. Aí, quando eu chego, ela diz assim, olha, você não tem condição, né? Você é menor de idade e não tem como. A gente não pode levar uma menina nessa idade para a Europa. Então, fez assim, e agora? E os 3 meses, né? E os 3 meses que eu fiquei aqui ensaiando? Eu já sei o show todo. Aí a professora Emília, que sempre foi muito, muito, muito excepcional, falou assim, eu vou conversar com você. Acho que ela tem que conversar mesmo, comigo e com a minha mãe, né? Sempre fui muito ousada. Comigo e com minha mãe. Saí, fiquei do lado de fora do teatro, esperando minha mãe chegar, né? Que ela vinha me pegar para irmos juntas para casa, porque ela saía do trabalho, né? Era o horário do final da noite, ela me aguardava para a gente vir para casa juntas. Aí minha mãe foi tirar satisfação, a professora Emília. Vocês deixaram minha filha ensaiando esse tempo todo. Aí ela, não pode, como é que eu vou levar uma criança? Não é... Eu sei que o que houve, eu não viajei, né? O balé viajou, fez a turnê, voltaram. Mas aí, meu filho, quando eu completei 15 anos, teve uma outra turnê, essa bem maior, porque essa foi com Itamaraty. Ela virou para mim e falou assim, nessa você vai. Então, Jorge, começar sua carreira profissional aos 16 anos, que foi na Alemanha,
Nós fizemos uma turnê pela Alemanha, começando pela Alemanha, e no primeiro show que nós fizemos, eu fui capa do jornal, que lá considerado tipo New York Times, eu saí na capa do jornal, com destaque como a solista. Aí eu sabia que aquilo é o que eu queria fazer na vida. Então, não me subiu a cabeça, porque eu tive uma grande mestra. Emília Biancardi foi a minha base, foi o meu alicerce, foi a pessoa que sempre me deu o chão, né? Tendo ela e a minha mãe me equilibrando, então eu tinha a certeza de que a vida, você tem essas oportunidades, você abraça essas oportunidades, mas você tem que ter o pé no chão. E sempre humildade. A humildade é tudo. Então, mesmo estando com 16 anos, viajar com a professora sendo responsável por mim, porque eu não podia viajar sozinha, que era de menor de idade, né? Então, tá na capa de um dos grandes jornais. Quando sair na rua, todo mundo reconhecer por ser alta e ser negra, né? Assim, na Alemanha é uma coisa muito exótica, né? Aí depois sair da Alemanha e ir para a Bélgica, para a Itália. Então, foi um período, eu posso dizer que tudo que houve na infância, minha adolescência cobriu tudo, porque eu acho que eu tive uma adolescência que pouquíssimos tiveram essa oportunidade. Mas eu acho que tudo a gente entrega a Deus. Eu acho que Deus tem uma forma de agir, né? Deus tem uma forma de agir. E poder utilizar o aprendizado que vem desde os 12 anos, de estar dentro disso, e o crescimento que também eu recebi, porque o Viva Bahia foi uma escola. Lá era artesanato, era música, era dança. Então, a Emília Biancardi era uma mulher tão à frente do tempo dela que todos os profissionais que trabalharam com ela, se não cantasse, se não tocasse, se não dançasse, não tinha como, porque nas viagens só tinha lugar para 12 pessoas. Então, você imagina a disputa que era isso. Verdade. A gente tinha que disputar muito para estar nisso. Foi isso. Então, dessa trajetória foi o Brasil, né? Depois que voltou da Europa, o Brasil, fizemos Mambembão, você era bebê, não deve ter ouvido falar, mas assim, era um projeto que corria o Brasil inteiro, de Hermínio Belo Carvalho, que corria o Brasil inteiro fazendo shows, Rio, São Paulo, Brasília, Espírito Santo. Era um projeto fantástico. A gente dançou o Brasil inteiro com o projeto. E essa foi a transição de infância para adolescência. Muito bom, muito bom. Olha, nós temos assim, no nosso tempo é corrida e ela tem... Gente, vamos lá. Quando surgiu aí a oportunidade em deixar o Brasil e vir para a América? Quando aconteceu? Como foi tudo isso? Ô, Jorge, eu fiquei muito pouco tempo no Brasil. Essas viagens, quando a Emília fechou o contrato com o Itamaraty, a gente viajava praticamente um ano inteiro. Em 83, eu conheci em Salvador um capoeirista e dançarino chamado Gelon Vieira. Quem me apresentou foi Emília Biancardi. Ele estava em Salvador e queria fazer a montagem aqui em Nova York do Orfeu Negro, né? Do Black Office. Então, ele conversou com a Emília falou, a única profissional que eu posso lhe indicar para esse projeto, que está capacitada a fazer, é a Silvana Magda. Ela já tem um histórico, né? Eu já tinha até me mudado de Salvador, que eu morei no Rio de Janeiro, né? 3 anos. Eu mudei para o Rio de Janeiro em 81, fiquei até 83. Então, ele conversou comigo, me convidou. Falei assim, olha, eu posso agora só quando eu terminar a turnê, que eu estou na Europa. Então, eu saí de Salvador, tive a turnê na Europa e vim para Nova York para a montagem do Orfeu, né? Com o Dance Brasil, que foi outra coisa fantástica. Assim, eu dançava no show e coreografei uma parte do show. Eram 3 coreógrafos. Ele fazia parte da capoeira e tinha também o Apolo e a Lígia, né? Então, assim, no segmento que eu fiz, eu fazia Eurídice, né? Uma das namoradas do Orfeu. E nesse show,
eu recebi um review do New York Times, né? Um review, que eles falam que eu sou genuína, porque era uma apresentação que eu fazia, que eu dançava que eu ainda danço, com fogo, né? Uhum. Então, New York falou que era genuína e que o trabalho... Então, isso foi quando eu tomei a decisão, eu vou ficar por aqui. Porque você chegar em Nova York, eu cheguei em março, nós fizemos a montagem em maio, e receber do New York Times lhe chamando de genuína, eu falei assim, bom, então o que eu faço tem validade aqui. Então, eu acho que o caminho é esse. Aí eu decidi que aqui ficaria. E aí, claro, né? Eu comecei a fazer alguns shows também por aqui. Conheci o marido, aí também, isso aí já fazendo um show lá no SOBs, né, até. Eu conheci o Howard, aí pronto, juntou o útil ao agradável. Falei assim, olha, eu vou ficar por aqui mesmo. E aí fui ficando, 38 anos depois, estou aqui. Agora, hoje, nesse momento, passa um filme na sua cabeça. Se passaram 38 anos, você é mãe, avó, empresária, né? E com todo esse gás aí, o seu show. Como foi para Silvana, né? Como foi para Silvana Magda esse processo em implantar a cultura brasileira aqui, porque você teve que deixar um pouco, né, o palco para se dedicar como empresária também, e você deu oportunidade para outros profissionais também no mercado, inclusive a esse que vos fala, né, abrir Obrigado, Joy. em assumir um palco. Imagina, um palco na lavagem da rua, na lavagem da rua 46, onde ali era a própria cultura brasileira, o movimento cultural em Nova York, na frente de 1,5 milhão de pessoas, ou até mais. É muita gente, a gente não tem aí essa estatística, mas era muita gente, saía, né? Então, assim, como aconteceu? Como foi para você? Como é para você? Foi, não? Como é para você parar e pensar em todo esse processo e todo esse trabalho que você teve em ter que não se anular, mas você teve que tomar uma posição da empresária na qual você pudesse dar oportunidades a outros profissionais também. Como é que foi isso para a Silvana Magda? Olha, em 1988 eu montei a minha própria companhia. Nesse mesmo ano eu recebi o convite para fazer a abertura do Emmy Awards, o tão aclamado Emmy Awards que hoje o Brasil inteiro conhece, porque a Globo recebe muitos prêmios, né, do Emmy Awards. Então, quando eu montei minha companhia em 1988, eu sabia que eu queria focar não na cultura da Bahia, eu queria focar no Brasil. Então, eu queria trazer um leque da vitrine brasileira para cá, né? Então, o que foi que eu fiz? A minha companhia, ela ia do Xingu, do Alto do Xingu, ao ponto do Sudoeste, né? Lá na Bahia, terminava no Nordeste, com toda a cultura do Brasil. Então, a gente fazia era um review com tudo. Então, com esse trabalho, foram muitos prêmios. Eu tive a oportunidade de botar esse show no pódio da ONU. Eu tive a oportunidade de levar esse show para várias cidades, para várias universidades. Eu consegui manter um projeto chamado Art Connection nas escolas públicas de Nova York, onde a gente levava isso para elementary high school, para as crianças entenderem o que era o Brasil, as pessoas começarem a aceitar o que era essa miscigenação da cultura brasileira. Uhum. Toda essa trajetória de você implantar a dança, ela tem esse magnet, né? É um magnético, porque a dança é uma expressão de que não existe língua, né? É como a música, você ouve, você ama, não existe uma determinação. Então, quando as pessoas começaram a conhecer um pouco do Brasil, as danças do Alto do Xingu, o frevo, o maracatu, o samba, já conheciam a capoeira, o candomblé, porque eles não conheciam o candomblé. As pessoas precisam entender que eu não estou falando da religião, das danças sacras do candomblé, que são riquíssimas, né? As danças dos orixás. Então, eles não conheciam isso aqui.
Então, essa trajetória abriu esse leque de possibilidades. Então, daí, com esse contato com vários eventos, em 92 eu fui capa do New York Times Magazine de Oxum, que é uma das orixás femininas do panteão dos orixás no Brasil. Então, quando eu fui capa do New York Times, aí algumas pessoas da comunidade brasileira começaram a me conhecer. E aí eu conheci o Edilberto Mendes, conheci a Janete Bezerra, e essas pessoas foram um contato que eu tive, a Mara Guimarães, que foi o contato com a comunidade brasileira, porque o meu trabalho era voltado para o público americano. Esse contato com o Edilberto, que ele me convidou para ser uma das coordenadoras do Brazilian Day. Então, essa ida ao Brazilian Day abriu o quê? Que a comunidade brasileira pudesse entender um pouco do que é o trabalho da cultura brasileira. Estando lá como coordenadora geral do evento, foram 10 anos dentro de coordenação geral do Brazilian Day, e aí eu cheguei logo no primeiro, eu fiz o primeiro ano, no segundo ano eu já disse que eu queria fazer uma coisa diferente. Eu queria que tivesse um pouco mais de comunidade, onde eu pudesse trazer para Nova York, dentro daquele evento, da magnitude daquele evento, um pouco do que é o Brasil. Foi aí que eu disse que gostaria de trazer um evento democrático, mas que desse oportunidade a todos. Quando eu digo a todos e a tudo, né? Tudo porque você lembra que a gente tinha grupos de religiosos, né? A gente tinha políticos, a gente tinha empresários, artistas, meninas da comunidade, família, criança, animais, porque tinha os pombos. Então, a gente conseguiu agregar todos. E o que é a lavagem do Bonfim no Brasil, né? Na Bahia? Ela agrega todos. E eu consegui essa mágica. Eu não queria vincular a lavagem a nenhuma igreja, eu não queria vincular a lavagem a nenhum ritual. A lavagem era o povo brasileiro demonstrando o que poderia fazer e fez o seu melhor. Então, eu consegui agregar os artistas da comunidade brasileira, que, infelizmente, você sabe que nós vivemos em uma cidade, em um país, onde a nossa comunidade é completamente separada, né? Os grandes eventos são shows que vêm do Brasil. É muito raro você encontrar um artista local. Eu posso me dizer que eu sou uma privilegiada de ser uma artista local e conseguir ter um público americano, conseguir lançar 2 CDs, conseguir fazer parte da ASCAP, que é o Sindicato dos Artistas e Writers americano, porque é muito raro, você não consegue agregar, porque, infelizmente, os investimentos não são feitos na comunidade, é sempre trazendo artistas do Brasil, e não há um olho voltado para os artistas que vivem aqui. Assim como também apresentadores, repórteres, que nem sempre têm essa oportunidade de mostrar o seu trabalho. E a lavagem, ela deu isso. O Brasil Week, que eu fiz paralelo à lavagem, justamente como eu não queria que fosse só um evento oba-oba, um evento de um dia, porque o evento de um dia é o que acontece em Nova York, né? Na comunidade brasileira. Evento de um dia. São raríssimos os eventos que expandem, né? Nessa magnitude, né? Então, eu criei o Brasil Week, que era uma semana de atividades. E nós fizemos no State Building, né, no Harlem, fizemos em Newark, né, no City Hall, fizemos em Manhattan, em 2 localizações. Então, o Brasil Week dá a oportunidade de você conhecer os artistas, os empresários, os escritores, os visual art, né, o que temos de melhor na nossa comunidade. E essa foi a intenção de todos os eventos que eu tive o prazer de produzir, entendeu? Fiz com todo o meu coração, investimento, um grande parceiro que foi Edilberto Mendes e outros da comunidade brasileira que colaboraram também, mas foi feito para o brasileiro, né, que vive aqui. E fora do Brasil, que nós trouxemos quantos artistas de fora também. Verdade, verdade.
Gente, para vocês que estão aí do outro lado, hoje eu converso com essa mulher que é puro sucesso. Silvana Magda, empresária, cantora, bailarina, coreógrafa, essa mulher que, isso que ela está contando nessa história, eu aplaudo de pé. Todo sucesso. Obrigada, meu querido. Silvana, aplaudo de pé, porque quando, né, eu cheguei através, né, quando eu cheguei, foi uma apresentação. Eu comecei, né, em um veículo de comunicação, numa TV, e chegamos para fazer uma cobertura do evento, né, do Brasilian Day, da Lavagem Rua 46, e conhecer você, eu digo que foi assim, conhecer você é um presente do universo, não foi? Obrigada, meu querido. Né? Então, Idem. e os anos se passaram e a gente nunca perdeu contato, a gente continuou, né? Até mesmo desenvolvendo outros trabalhos, se encontrando, eu te entrevistando, né? E prazeroso, né? Num outro ciclo da minha vida, eu ter a oportunidade. Porque a Silvana, gente, quando ela me conheceu, eu não tinha esse rostinho, não, não tinha essa carinha, não. E era diferente, né? Mas, Não dou nada, você é um garotão. minha amiga, nesse novo ciclo, como é importante ainda assim eu ter a oportunidade em contar para vocês, brasileiros cidadãos do mundo, história de uma mulher que é sucesso, uma mulher que se preocupa não só com a carreira dela, mas ela se preocupa no que ela vai passar adiante. Está à frente, ela é uma mulher que está à frente do seu tempo. Lá atrás, ela já pensava no que ela poderia fazer para levar o conhecimento, né, do americano e também da comunidade brasileira, né, que deixa o Brasil e vem morar aqui, o como é importante esse movimento cultural. É saber que ter uma história é uma história na base de educar o outro, conscientizar o outro daquilo que é importante. E é o que eu falo para todos vocês, quase todas as minhas entrevistas, do valor da educação na vida do ser humano. É o único passaporte para a liberdade de todo ser humano. E a Silvana é um exemplo disso. Então, além de fazer todo esse movimento, né, Silvana também, com essa voz maravilhosa, onde lá atrás ela já subia nos palcos do SOBs e era sucesso absoluto, e fazia não só o brasileiro, mas o americano ficava curioso. Que língua é essa? Isso é muito gostoso, eu quero dançar isso também. Ensina a dançar isso, né? Agora, olha que interessante. Em todo cantor também tem o seu lado de compositor. O lado compositor de Silvana Magda, qual é o humor para compor as suas canções? Olha, Jorge, varia muito, varia muito. Eu acho que tem momentos de sofrimento. Eu acho que as minhas composições mais profundas são momentos difíceis, né? Quando 11 de setembro eu fiz Terra Mãe, né? Que era voltar, né, para o Brasil, Terra Mãe, com a perda de meu irmão durante a pandemia. Eu fiz Batalhas, que foi que eu tive a oportunidade, e agora essa é um momento de transição, de você estar atento no que está acontecendo, né? E mais voltado para o que está perto de você, para o amor, para a família, para o seu bem-querer, porque a gente não sabe, o futuro anda meio nublado, né? A gente está com o futuro nublado, né? Não só essa questão de eleição, mas a questão também de guerra nuclear. Então você fica tipo tentando entender onde você está, né? A gente saiu de uma pandemia, a gente pensou que o ser humano ia ter mais coerência, mas parece que fizemos um retrocesso, né? Verdade. E aí, às vezes, você para refletir e pedir resiliência, né? E que tudo acabe bem, né? Eu acho que o importante é isso.
que Muito tudo acabe bem. É tão interessante, né, quando a gente fala de tudo o que a gente teve que passar para chegar onde a gente está hoje. Aham. Assim, eu não posso deixar passar se eu não tivesse, né, a oportunidade em trabalhar com esse veículo de comunicação, né, que foi Ana Cristina Natividade, João Viana me proporcionaram, e através do Edilberto ali, né, que eu te conheci, a gente não teria, né, esse momento de hoje. É, Então, é muito interessante quando a gente fala daquilo que a gente vive, mas a gente, como se diz, né, dá nome aos bois e uhum. muito bom isso, no sentido de parar e analisar que tudo que a gente vive na vida tem um porquê A e gratidão, né, é uma George? questão de gratidão, uma questão de É, quando você chega e fala assim, poxa, no processo da pandemia, onde houve as pessoas retrocederam, né? Nós estávamos apostando numa evolução. uhum. Esse que até então, né, muitos religiosos sempre falam nesse valor da revolução humana, né, o como é importante, e a gente vê que muita coisa ficou parada. Os É, ficaram anulados. Muitos jovens, pessoas que estão aí hoje, né, com a oportunidade de assistir o programa, eles engavetaram seus sonhos, não sabem o que vai ser o amanhã. E com a sua história, é tão possível realizar, né? Só basta acreditar, colocar a mente naquilo que é o futuro, mas um futuro positivo possa trazer, né? com E, certeza. Ana, quando você fala nesse período aí, né, da sua composição, porque Uhum. ajuda com que você venha compor, é, é muito mágico, porque para quem escuta suas músicas, né, a gente e os americanos dançando, eles não sabem também de como foi esse processo musical até no momento que era uma caneta e uma folha É, de papel. rabisco, né? Né? É um rabisco que se transforma, né, em arte. Com certeza. E é tão maravilhoso que eu tive a oportunidade de chegar no SOBs e cobrir um show seu, né, e ver Uhum. aquele movimento, os americanos levantando, dançando, vibrando. E, gente, o legal é quando dá aquela parada, né? O primeiro ato do show dela ali que parou, porque o artista tem que dar uma descansada também. Os americanos querem mais, as pessoas não É. param, querem que show. Então, esse movimento energético, né? Porque nós somos pura energia, é muito bom de sentir. E só quem tá, Silvana, num show seu pode descrever tamanha emoção que é ver você, né, desenvolvendo ali, cantando com um grupo de bailarinos também. É muito aplausível. Então, eu vou te dizer uma coisa, né, Ah, para que fique assim, bom, para todo mundo, né, para que todo mundo saiba. Eu acredito muito que na vida, a vida é um jogo. É assim que eu vejo, né? ah, Porque se a vida não fosse um jogo, as pessoas não precisavam de chorar para crescer. Então, no jogo da vida, a gente apanha, a gente levanta, a gente corre, e eu acredito que nesse jogo da vida tem-se uma arquibancada muito alta. Nessa arquibancada, ela pode ser dividida em pessoas que querem ver a gente cair e pessoas que estão de pé nos aplaudindo. E tenha certeza que no jogo da sua vida, eu sou uma dessas pessoas que estou de pé. Te aplaudo, obrigada, meu querido. muito orgulho de você. Muito Muito obrigada. E através desse movimento que você fez, né, que você ainda faz, gente, ela me possibilitou a entrevistar os primeiros artistas famosos. Foi. Você imagina eu me deparar com Daniela Mercury? A Daniela Mercury foi a primeira artista, né, de todos os famosos que eu fiz uma entrevista. Tá? Maravilha. Muito interessante. Depois dela veio o Netinho.
na lavagem, né? Margarete, são tantos, né? Tantas pessoas que já passaram. Então, é muito bom, é muito bom. Então, vamos lá. O que você trouxe para a gente hoje, né? Que a gente tem esse tempo curtinho. O que você trouxe aí para a gente hoje? Olha, Jorge, eu estou no processo, trabalhando em algumas músicas novas, né? Eu vou dar uma palhinha de uma música nova que eu fiz, né? E que essa música, ela diz muito o quê? Do amor, né? Porque eu acho que é a única coisa que a gente pode se apegar, que é forte, entendeu? E que realmente que nos dá, né, energia. Vou dar uma palhinha só, tá Vamos bom? lá. Vamos lá. Ana Magda, uma palhinha para curiosidade para vocês que estão aí, ó. Instagram, @Silvana Magda é o nome dela. A música dela está assim, para vocês que querem adquirir. Tem, olha, no Amazon, Spotify, outras mídias digitais aí, ó. Está Apple Music, tem todas aqui. para todos. Vamos lá, nossa Ok. parte da noite. O amor só nos traz alegria em viver, mas tudo isso me faz entender o meu ser. Eu sei o que é bom, é estar com você, é viver com você, o meu bem-querer. Amor, vem pra cá, se entregue ao prazer. Já não consigo viver sem ser sem você. Sol e a brisa e o mar, isso reflete você, meu acalento, meu par. Eu amo você. Que lindo! Muito bom, muito bom. Que lindo, que lindo. Obrigada, meu querido. Está em processo, a gente está em processo. Você sabe que para um artista no exterior é muito complicado, né, Jorge? Você tem que estar em busca o tempo inteiro, não só de pessoas para trabalhar, mas espaços que respeitem o seu trabalho. E isso não é fácil, né? Não é fácil. E você sabe como é que é isso, né? Mas é isso. Gente, estou de frente com essa mulher que é uma fonte de inspiração e agora, o momento que vocês adoram. Vamos passar rapidinha com Silvana Magda. Vamos lá, Silvana. Vamos. É com você. Um lugar. Salvador. Um momento. Está na Europa pela primeira vez aos 16 anos. Uma cor. Preto. Um sentimento. A perda do meu irmão. Música. Oceano, de Djavan. Medo de. Uma guerra nuclear. Um desejo. Mais empatia no ser humano. Arte. Picasso. Um livro. Tenda dos Milagres, Jorge Amado, adoro. Trabalho. A consistência de qualquer homem. Família. Tudo. Educação. A base de tudo. Um hobby. Viajar. Se não fosse... Bom, se você fosse para uma ilha deserta, quem você levaria? Meu marido. Fosse cantora, coreógrafa, bailarina, empresária, você seria? Jorge, começar desde os 12 anos, eu acho que eu não daria para fazer mais nada se não fosse nesse tipo de vida. Eu acho que eu nasci para isso, eu acho que eu não me vejo fazendo nada diferente do que eu faço. Muito bom. Uma palavra que defina Silvana Magda. Determinação. Deus. Energia. E que essa energia a proteja a cada dia e que você possa se sentir, né, diariamente mais inspirada, mais realizada como mãe, como mulher, como vó. Eu sei que você vibra a todo momento da sua vida como artista e que você continue
trilhando esse caminho da arte, porque a gente sabe como é difícil abraçar a arte e não deixar com que a nossa cultura, dentro de uma outra cultura, quando eu falo o Brasil dentro da América, né? A gente Uhum. luta muito para manter essa cultura viva, porque nós conseguimos sim fazer a diferença em um país que não é nosso, mas um país que nos abraça e um país que simplesmente fala para gente: aqui vocês estão, aqui eu te possibilito, né, a ter voz, então trabalhe. E é com o nosso trabalho que a gente consegue fazer a diferença. Com Muito obrigado. certeza. Muito Eu agradeço de coração e sucesso, Robert. Sucesso. É difícil uma entrevista com tanta coisa para ser dita, mas eu acho que a gente deu para fazer um resumo, né? Pelo Fizemos, menos do que é importante. fizemos um resumo e Do que que é importante. resumo, né? Posso Aham. aí no coração dos nossos telespectadores com muito carinho, gente, que toda semana eu converso com pessoas como Silvana Magda, que fazem a diferença e são fonte de inspiração. Silvana, Obrigada. Um beijo para muito você e obrigado. para vocês. Obrigada, Jorge. Obrigado. Para vocês que estão ainda aqui com a gente, muito obrigado pela audiência de sempre e eu vejo vocês em breve. Até a próxima. Tchau, tchau. Robert Stocks. News. Fashion. Inspiration. People. Robert